Fala galera, eu sou o Cadu, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre memória RAM do computador, né? Eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o teu like aqui embaixo. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, né, de repente algum comentário, né, pode deixar aqui nos comentários também. Entendeu? Eu quero lembrar para você também que eu tenho os links de outros vídeos que pode ser interessante para você e que isso aqui é uma série de vídeos sobre hardware, sobre peças de computador, entendeu? Então não é só esse vídeo, você pode assistir os outros vídeos também sobre processador, placa-mãe. Então eu fiz um vídeo sobre cada um para poder ser específico e não alongar muito o vídeo, né? E eu também quero lembrar para você que eu tenho um curso para montar um PC ideal, que é o PC ideal para você, porque às vezes o que é para mim não serve para mim, não, entendeu? Mas é para você, entendeu? Por quê? Você vai entender e começar a conseguir montar você mesmo o que você quer, o que você precisa, não o que eu quero, não o que eu falo para você. A gente já tem muito isso. Hoje no YouTube as pessoas falam, compra isso, compra aquilo, e você tem que entender se é aquilo que você quer e se é aquilo que você precisa, entendeu? Para quando você comprar de acordo com o que você quer mesmo, né? Entendeu? Então vai estar aqui embaixo, ou aqui nos cards também, né? Os links aí, né? Tem um curso de transmissão, né? Se você quiser aprender mais sobre transmissão. Mas vamos lá, vamos falar de memória RAM. A memória RAM, a gente está falando aqui sobre transmissão, né? Sobre live de culto, live de missas, né? A minha ideia sempre foi nessa área de transmissão, de gravação, né? de filmagem, né? Só que você não acha muita coisa nessa área, por isso que eu resolvi fazer esses artigos, esses vídeos, né, específicos, né, e essa série de vídeos, né, Por quê? Porque quando você pesquisa sobre computador, sobre rendimento, performance, né, desempenho, né, você acha muito na área de gamer. Entendeu? Então eu tive que estudar muitos vídeos, tá? Tive que estudar muitas coisas, li muita coisa nesses 2, 3 últimos anos, né, para poder entender algumas coisas, e eu resolvi fazer esses vídeos. Né? Então a memória também é fundamental, né? Só que a gente não tem muita informação nessa área de streaming, né? Eu tenho um outro vídeo também, vou ver se eu deixo aqui embaixo o link dele, né? Que é um vídeo que eu fiz mostrando o meu computador funcionando, né? E esse computador funcionando, eu mostrei que ele perdia performance quando eu tirava uma memória. Entendeu? É engraçado assim, não era para perder tanta performance, mas ele perdia. Então eu fiz vários testes, eu vou deixar aqui embaixo também o link desse vídeo, né? Entendeu? Quando eu tirava a memória, ele tinha um comportamento assim quase o dobro de processamento, porque ele sobrecarregava o processador. Então a memória é importantíssima, né? Só que não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar mais com vocês era o quê? As questões da memória. Por que da memória? Como é que funciona a memória? A memória, ela basicamente é para quê? Você carrega todas as coisas nela. Como é que funciona? Quando você liga o computador, ele vai pegar o sistema lá no HD, o sistema Windows, né, ou Linux, seja qual for, né, ou então o macOS, ele vai pegar ali e vai pegar aqueles arquivos e vai carregar na memória. E ele vai começar a rodar na memória, como se ele copiasse do HD e jogasse na memória. Só que aí, em vez de você rodar ele no HD, você está rodando na memória. A memória, ele foi executado na memória, entendeu? Então o sistema ele abriu, ele está rodando na memória, por isso que você quando entra lá, você vê que você já perdeu 1 GB, 1,5 GB da sua memória, por quê? É o que está ocupado pelo sistema. Aquilo ali é o espaço que o sistema ocupou na sua memória. Né? Por isso que é difícil você ter um computador com Windows 10 com 2 GB de RAM só, porque você já gastou praticamente 75, 80% da sua memória, entendeu? Então é uma questão aí, entendeu? Você já vai entender mais ou menos isso, que pode estar acontecendo com você, né? Então, ela serve para isso, mas ela também carrega os programas. Quando você abre o Chrome, por exemplo, ele gasta bastante memória, né? Você ocupa bastante espaço de memória ali, né? A memória ela serve para isso, mas ela faz também uma comunicação, ela ajuda em outras coisas também, entendeu? E uma coisa muito importantíssima que a gente não se dá, a gente não pesquisa, a gente não procura entender, é que quando a gente compra uma memória, a gente só sai trocando as memórias e bota outra, e às vezes não é assim, entendeu? Tem uma coisa na placa-mãe que foi desenvolvida de um tempo para cá, né? Já tem bastante tempo isso, mas eu falo que é recente porque isso não tem mais do que uma década, né? Que acontece isso, né? Que é a questão do Dual Channel. O que é Dual Channel? Né? Seriam 2 canais. O que significa isso? As memórias hoje elas foram feitas para trabalhar em pares.
Então é muito mais eficiente um computador com dois pentes de 4 GB de RAM do que um pente de 8 GB de RAM, entendeu? Porque eles foram feitos para trabalhar isso. O que é isso? Se você viu o vídeo sobre o processador, tu vai entender que é uma condição, né, que tem no TI, né, na informática, né, que é o paralelismo. O que é isso? Né? Eles desenvolveram uma questão de você trabalhar em paralelo. O que é isso? As peças, elas às vezes exercem mais de uma função ao mesmo tempo. O processador, por exemplo, ele não faz uma coisa só. Quando você abre aqui, ele não está fazendo uma coisa só. Enquanto o processador está parado, né, enquanto o computador está parado, igual que eu estou gravando aqui, né, ele não está só gravando. Ele está gravando o meu áudio, está gravando a minha câmera, ele está filmando aqui, ele está mantendo a área de trabalho aberta, ele está mantendo o monitor ligado, porque tem que manter isso tudo. Então ele está gerenciando várias coisas e o processador faz isso tudo ao mesmo tempo. A gente que não vê, a gente acha que ele está fazendo nada. Não, ele não está fazendo nada, ele está à toa. Né? Então tem todo um gerenciamento ali, né? Entendeu? Então ele exerce várias tarefas. E a memória também. Ela tem as tarefas dela, tem as funções dela. E ela trabalha assim, ela trabalha em conjunto, né? Ela trabalha em par. Então você não pensa que quando você abre um programa, quando você copia alguma coisa, ele joga numa memória. Às vezes ele joga fragmentos numa memória e na outra. Ele usa as duas e as duas se comunicam. Por quê? Porque é muito melhor, porque a memória ela tem uma velocidade, né? Ela tem uma frequência, né? A memória, por exemplo, tem as memórias aí, as DDR4, né? 2.400, 2.600, 3.000, né? E agora tem umas até mais altas, né? Com taxas mais altas aí. E essas taxas são o que? É a velocidade das informações. É a forma com que ela consegue trabalhar, ela é bem mais rápida, a troca de informação dela. E quando você usa uma só, o que você faz? Você tem vamos chutar esses 2.400. Né? Se você usar as duas em conjunto, é como se você dobrasse o valor. Por quê? Porque elas trabalham juntas, entendeu? Elas não se sobrecarregam, elas se ajudam e elas trocam informação entre si. Isso faz o processo ficar muito mais rápido e funciona muito melhor, entendeu? Você pode pesquisar, eu estou falando aqui de uma forma bem simples, né? A ideia é que não é entrar em detalhes, né? Mas existem muitos canais aí que você vai aprender sobre isso, sobre memória, né? Entendeu? Então é importante você ver isso quando você vai montar o computador. Pensa nisso, presta atenção, vê o quanto que você precisa de memória, né? E vê, de preferência, quando você comprar, você compra em pares, né? Para você ter essa condição, para você não... Porque quando você depois for comprar uma outra memória, vai ficar diferente, elas trabalham diferente. Ela vai funcionar? Funciona. Se tu botar uma memória de 4 e uma memória de 2 do lado, ou tu botar uma memória de 8 e uma memória de 2 do lado, funciona, cara, funciona. Mas ela talvez não vai ter a performance toda que ela poderia ter, entendeu? Então acontece muito isso também. E é claro, tem uma série de questões aí também. Existe uma questão da placa também, não adianta tu botar uma memória super rápida. Tem placa que às vezes não tem aquela condição. A placa-mãe, ela acaba nivelando para baixo, né? Infelizmente acontece essas coisas também. Então tem uma série de questões aí que eu não vou entrar em detalhe também. Mas a ideia que eu quero te dar aqui basicamente é essa. Então prefira fazer dessa forma. Usar 2 pentes do que um, né? Para você manter o que é... A maioria das placas-mães hoje novas aí são tudo assim. Elas trabalham em dual channel, né? E é claro também, você tem que respeitar também a memória ali, porque ela tem você olhando o manual da placa, ele vai dizer aonde que você instala, né? Existem placas mãe, por exemplo, que tem 4 slots de memória, ou seja, em tese daria para você colocar 4 pentes de memória, né? 4 memórias ali, né? E aí quando você não coloca 4, você coloca 2, vai ficar 2 sobrando. Então você tem que ver o manual da placa para você seguir a lógica que o fabricante traz, entendeu? Porque não é só pegar e botar, bota no primeiro e no segundo. Tô afim hoje, vou botar no último e no primeiro. Vou deixar as duas do meio vazia. E tipo assim, não é assim que funciona, entendeu? Tu tem que ver. Eu não posso te dizer porque cada fabricante segue um jeito, entendeu? Às vezes um tipo de placa pode ter um jeito de fazer e outra pode ter outro, né? Entendeu? Então é bom tu seguir o manual, entendeu? Presta atenção nisso, né? Entendeu? Então é importante a memória. A memória, todo o conjunto do computador, ele faz sentido. O que a gente vê hoje em dia, que acontece muito aí também, por exemplo, esses computadores que tem... Agora tem acontecido menos isso, sabe? Porque as pessoas estão mais informadas.
As pessoas estão mais bem informadas. Né? Mas acontecia um tempo atrás o quê? Que lançavam-se os computadores baratinhos e pensava que as pessoas iam ficar ali olhando e falando, ah, isso mesmo, tá, não sei o quê. Só que às vezes eles colocavam assim os computadores baratinhos com bastante memória e botavam um processador bem sem vergonha. Então isso pesava, porque o computador ele tem um limite, porque o conjunto é que faz a diferença, entendeu? O conjunto é que faz a diferença. Não adianta você ter 32 GB de memória e colocar um processador daqueles bem ruim mesmo, bem o mais básico de todos. Não vai adiantar, teu computador não vai voar. Não adianta tu pensar que só porque tu está usando 32 GB de memória, o computador vai voar. Não é isso, entendeu? Então é tudo um conjunto, entendeu? Tudo tem uma lógica, né? Tem que saber o que você vai fazer, o que você vai usar, né? Quais os aplicativos, os programas que você vai usar, entendeu? Isso tudo faz diferença, entendeu? Você saber, né? E também você manter o teu computador, que hoje em dia eu vejo muita gente que não faz isso. Às vezes eu vou abrir o computador de algumas pessoas, assim, amigos e parentes, é uma bagunça. Tá lotado de coisa, 50 milhões de fotos, fotos repetidas, vídeo que a pessoa nunca viu e nunca vai ver, e ela tá guardando lá, não sei porquê, entendeu? E vai guardando um monte de coisa, instala um monte de programa, tem 3, 4 programas para baixar música, 3, 4 programas para ouvir música, 3, 4 programas para baixar vídeo do YouTube e 2, 3, 4 antivírus. Então faz uma salada no computador que é um monte de coisa, entendeu? Então são programas que não estão sendo usados, então não é para estar ali. Desinstala. Se um dia tu precisar, mas e se eu precisar? Se tu precisar, tu baixa de novo. Hoje em dia é tão fácil, hoje em dia a gente tem internet. Hoje em dia não é complicado. Você baixa e instala, entendeu? Então não adianta você ter, eu tenho a última versão do programa tal, tal, tal. Tu usa? Não. Então não adianta. Você tá com ele parado aí no teu computador e ele tá te atrapalhando, entendeu? Então tudo isso faz sentido. Então é o conjunto. Então pensa bem nisso, né? Entendeu? Eu estou tentando dar uma dica aqui de uma forma bem simples, né? Então mas a ideia é você juntar todas essas informações desses vídeos que eu estou lançando. É uma série, eu volto a falar de novo para vocês. Assista os outros vídeos, vou deixar aqui embaixo, né, na descrição e também aqui nos cards, né, entendeu? Fora as outras informações que eu falei com vocês, fora as informações dos cursos, né? E qualquer coisa a gente está aí também para tirar dúvida, para conversar, né? É claro, foi o que eu te falei, eu não estou tentando aqui mostrar que eu sou um especialista, mas essas são coisas que eu aprendi com o tempo. E eu aprendi pesquisando. Então se você pesquisar também, você vai aprender, né? O dia que a gente para de aprender, a gente perde, a gente para no tempo, né? Entendeu? Então é isso aí que eu queria falar com você. Um abraço. Deixa o teu like aqui, deixa a tua sugestão, a tua crítica, o que você quiser. Pode falar aqui embaixo, a gente pode te ajudar, né? Um abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!